E aí, bonitos e bonitas que adoram desenhar, aqui quem fala é o Professor César. Não confundem com o Saitama, não confundem com o Lex Luthor. Hoje eu vou ensinar para vocês aqui, né, um pouquinho de fanart, né, essa arte aí que a galera que curte mangás, animes, tanto gosta, né. Claro que se você der nas internets da vida aí, nos YouTubes da vida, né, você vai ver várias aulas aí de diferentes artistas explicando como pintar ou como desenhar o fanart, um mais legal que o outro. Eu sempre falo que estamos aí na era mais fácil aí, se você quiser aprender alguma coisa, é só dar 1 ou 2 cliques aí que você aprende. Claro que basta ter força de vontade. E a aulinha de hoje aqui não vou ensinar a desenhar, tanto que tem algumas aulas aí, se você procurar em nosso canal, você tem aí, né, técnicas de como desenhar um rosto em formato de mangá ou anime. Então nessa aula de hoje eu só vou especificamente ensinar a colorir. Eu vou até colocar no card aí, para vocês procurarem as minhas aulas aí sobre como desenhar um rosto aí, de anime, de lado, de frente. E nessa aula aqui, especificamente, vamos ensinar a colorir. Melhor ainda, vou ensinar para vocês como colorir a pele, que é uma dificuldade aí de muitos que quando vão começar aí a pintar os seus digníssimos desenhos. Então, peguei aqui, né, comecei já aqui na metade, né? Vou pintar com vocês hoje, vou explicar passo a passo como pintar esse lado, mas é claro que quando nós começamos aí tanto a desenhar quanto a pintar, nós fazemos tudo ao mesmo tempo. Então eu pintei esse lado aqui só para vocês notarem que como que vai ficar esse lado aqui. Então eu vou deixar esse lado igual a esse. Eu vou ensinar para vocês passo a passo. Qual que é a grande dificuldade que acontece? Toda vez, né? Nosso desenho aqui da nossa amiguinha Lucy. Peguei aqui, né, perdão pela impressão que meu toner aqui tá acabando já. Toda vez aí que vamos pintar um rosto, por exemplo, você não tem muita referência. Quando você vai começar a pintar um rosto, por exemplo, né, você tem uma sombrinha aqui e o resto você não consegue identificar aonde vai começar a pintar. Daí você vai acabar pintando tudo de qualquer jeito, né? Mas no caso aqui, a técnica que eu vou ensinar para vocês não é a melhor técnica, não é a pior técnica do mundo, mas é a minha técnica e por isso que eu vou ensinar a vocês. Lembrando sempre, papel mais grosso, esse aqui no caso é a gramatura 240, ou você pode usar um 150 ou o que você achar na papelaria. Lembrando que aquele papel mais fininho, aquela folha sulfite, não é bem legal assim para começar a pintar, né? Não fica um efeito bom. Então sempre opte por um papel mais grosso, um tipo cartolina. E lembrando que eu sempre começo a colorir primeiro para depois contornar. Contornar com tinta nanquim, canetinha, caneta ou até mesmo com lápis preto. Então a primeira parte aí é vocês colorirem para depois. Sei que a pressa é muito assim de ver o desenho pronto, né? Mas tem que tomar esse cuidado, pessoal. Primeiro vamos com calma colorindo para por último você contornar o desenho com canetinha, caneta ou lápis preto. Então bora lá. Qual que é os materiais que eu uso? Materiais fáceis aí de encontrar em qualquer papelaria. A famosinha caixa da Faber-Castell, lápis Staedtler, no caso aqui o lápis aquarelável, que é um lápis mais macio. Não estou ganhando comissão aí para fazer merchan não, tá pessoal? Esse aqui é o material que eu uso. E tem uma caixinha bem legal aí que eu achei esses dias, né? Que é da Megasoft, que tem uns tons de pele aí bem bacanas, tanto para pintar anime ou até para fazer retrato colorido. Até vou deixar no card aí para vocês conferirem, tem uma aulinha aí que eu ensino como pintar, né? Pelo menos começar a pintar um retrato colorido. Então a mesma técnica que eu usei nessa aula eu vou usar aqui com vocês. Porém, aqui é bem mais fácil porque o anime em si, né, não tem muitos detalhes em relação a um rosto realista. Então, bora começar, né? Por onde? Bora começar. Ou seja, né? Qual que é a parte mais difícil aí de você desenhar peles de anime? A parte mais difícil é saber a referência, né? Como eu falei, você pega um desenho aqui e você não sabe por onde começar na pele dele, porque basicamente tem 2 tons de pele. Tem uma sombrinha ou outra aqui, ó, que você pode usar como referência. Mas também eu vou colocar aí no card, né? Tem umas aulas aí que eu ensino como montar um rosto, no caso um rosto realista, e como colocar sombras nele. Então essa aula aí de colocar sombras é muito importante. É a mesma técnica de colocar sombras no rosto que eu usei nessa aula aqui, eu vou aplicar aqui, mas vou explicar para vocês passo a passo. Então tudo começa o quê? Com um lápis marrom, peguei um lapisinho marrom aqui da Megasoft, o 007 aqui, parece até o número do James Bond. Então o que eu faço aqui? Primeiro eu coloco a sombra, para depois eu colocar
uma cor mais clara em cima da sombra. Daí a sombra, a parte mais escura, fica embaixo ali da parte mais clara, que vai dar esse efeito legal aqui. Então eu sempre começo aqui pela sombra, mas onde eu vou começar pela sombra? Qualquer coisa, confira nessa aula que eu falei aí sobre como sombrear um rosto. Mas daí você vai pensar, professor, eu só sei desenhar anime. Nada disso, pessoal. Quer ficar um desenhista top, quer aprender cada vez mais, tem que desenhar várias coisas diferentes. Tem que desenhar anime, retrato, tem que estudar perspectiva. Quanto mais conhecimento, quanto mais prática, melhor para você. Então, por onde eu vou começar? Seguindo aquele vídeo que eu falei para vocês, tá? Sempre na parte de cima dos olhos, ele vai ser mais escuro. Então, as partes do rosto que será mais escuro, eu vou colocando marrom. E lembrando, pessoal, posição da mão é importante, ó, como eu estou segurando o lápis. Por quê? Porque desse jeito você não joga muita força. Aqui, ó, aqui é para desenhar, aqui é para colorir. Quando você segura o lápis aqui, ó, você joga muita força. E no caso aqui, como estamos sombreando e temos que tomar cuidado, é importante aí para você que não tem muita prática, não consegue meio que controlar o peso da mão, ó, um pouquinho mais afastado que desse jeito aqui você não joga tanto peso na ponta do lápis, que isso é bem importante. Então primeiro vamos sombrear, sempre o mais clarinho possível, achando as sombras. Reparem que ó, eu fiz o desenho bem claro mesmo, o suficiente só para vocês olharem o cabelo dela aqui, né, que tem uma franjinha, porque todo anime, se ele não for careca, ele tem que ter uma franjinha. Eu subentendo o seguinte, que essa franjinha está fazendo uma sombra, então eu posso fazer uma sombra bem reta aqui, ó. E lembrando, o lápis mais apontado possível aí, né? Então a primeira dica aí, pessoal, não é nem uma dica, né? É uma regra. Parte de cima dos olhos sempre mais escura. Parte de cima é, no caso se o personagem tiver uma franjinha, uma sombra embaixo da franja. Outra coisa, repararam nesse olho aqui, né? Que eu não contornei o olho inteiro, né? Eu contornei ele com o próprio lápis. Então eu vou bem na boa aqui, ó. Subentendendo que eu tô aqui, ó, definindo mais os olhos. E outra regrinha básica, em cima do olho uma sombra escura, uma sombra um pouco maior, e embaixo também, ó, como vocês podem reparar, tem uma sombrinha também, ó, só que ela é uma sombra menor, também tem que E reparem que eu pego uma parte aqui do desenho, ó, e demora bastante. Por quê, pessoal? O que faz uma ilustração ficar legal, o que faz o colorido ficar legal, é a quantidade de vezes que você passa o lápis. Não é a força, não. A força você faz no banheiro. Força é com o pessoal do Star Wars. Ó. Aqui, ó, você tem que pegar bem leve no lápis, ó, e ir passando. Mas no cada pedacinho aqui, ó, ir preenchendo, lápis bem apontado, ó, e demora bastante. Porque depois que nós vamos jogar daqui a pouco uma outra cor em cima, daí se você errar aqui, fica difícil de arrumar. Outra parte um pouquinho complicada também é essa questão do nariz aqui, né? Se você reparar no anime, né? Pelo amor de Deus, o nariz do anime, né? Do mangá também, né? 2 buraquinhos, às vezes é só um buraquinho, então fica complicado você pintar toda essa região aqui. Mas, como eu falei, se você fizer o estudo ali das sombras, como aplicar sombras em retrato, você vai reparar o seguinte, que aqui, ó, nesse canto, ele tem um desenho meio estranho aqui, parece uma vela.
Mais ou menos assim, tá, pessoal? Começa ele bem claro. Mas você define ele aqui, ó, meio que faz o desenho dessa sombra, é assim mesmo, tá? Em retrato realista é a mesma coisa, você faz isso aqui, ó, porque você nunca define o nariz, tanto no mangá quanto no retrato realista. Então fica meio estranho. Você faz meio que esse desenho aqui, parece um pastel até, ó. E vai sombreando bem de boa. Então é mais uma regra. Essa partezinha aqui, ó, você faz esse desenho aqui do pastel ou de um barco, uma vela de um barco à vela, ó. E você já vai emendando com essa parte aqui, ó. Se você estudar aí as sombras no rosto realista, você vai reparar que essa parte aqui, ó, até em você mesmo, é a parte mais escura, que é aquela parte ali, ó, bem do lado do olho, que já emenda pro lado do nariz. Então cuidado para não se confundir, né? Então qualquer coisa, ó, fica aqui um pouquinho aqui, ó, sombreia legal o canto do nariz, ó. Os lados do nariz, no caso, ó. Até o buraquinho do nariz já dá para definir, ó. Então boa parte do serviço aqui, ó, é só com lápis marrom mesmo. No caso você definiu aqui, ó, essa parte aqui um pouquinho mais escura, esse meio aqui, ó, só o meio dele você deixa um pouquinho mais escuro em relação às outras partes aqui, ó. Como se ele começasse a escurecer aqui, ao redor dele, ele vai clareando. No caso com lápis de cor aqui não dá para enxergar direito, mas só vai seguindo aí, ó, as instruções que eu tô passando, ó. Aqui, ó, vou forçar um pouquinho mais, ó. Reparem que ele está um pouquinho mais escuro aqui em relação às outras partes. E reparem que esse cantinho aqui do olho, ó, já estou escurecendo bastante, ele não chega a emendar com a mesma tonalidade aqui, ó. Aqui ele começa escuro, aqui ele clareia um pouco, seguindo aquele desenho que nós definimos aqui, ó, e aqui eu escureço um pouquinho mais, como vocês podem reparar aqui do outro lado que está feito, ó. Aqui está um pouquinho mais escuro e aqui está um pouco mais escuro. É isso aí que dá um tom legal de pele pro personagem. E até aqui, ó, no cantinho da boca dela, repararam aqui, ó, eu joguei uma sombrinha aqui, ó, para dar um realce no sorrisão dela aqui, um sorrisinho na verdade, né? Não se preocupe se parecer estranho no começo, mas é assim mesmo, de pouquinho em pouquinho vai definindo. O importante aí na ilustração, principalmente, é você seguir um passo a passo. Então, se são 5 etapas, né, eu não vou começar da segunda etapa e para a quinta, não. Começa da uma, da duas, da três, de pouquinho em pouquinho, quando você tomando cuidado em cada passo que eu ensino aqui, ó, a pintura vai ficando legal. E pintura é um negócio demorado, pessoal, não tem jeito, uma pintura boa, né? E nossa segunda, digamos, a outra etapa aqui, ó, essa parte aqui, ó, da bochecha, do contorno do rosto, no caso ela tem um cabelão aqui, ó. Mas subentendendo o seguinte, é que esse cabelo está fazendo uma sombra aqui na bochecha dela, ó. E ó, reparem que aqui está a definição aqui do rosto dela. Eu vou sempre deixar uma marcação branca aqui, ó, em relação ao lápis e ao contorno depois. Então essa marcação branca aqui, ó, é bem bacana porque ela dá um realce no final aí, ó, ele destaca mais o rosto ali no final quando formos contornar o desenho. Então, ó, em relação à parte que está a lápis aqui, eu vou deixar essa marquinha branca aqui, ó. E essa parte da bochecha aqui, ó, trabalha bastante, que ela é bem mais escura. E reparem, ó, começa escura aqui, ó, e vai clareando aos poucos. Essa parte aqui, ó, ela é bem clara. Então já temos mais uma regra. Então vocês vão de pouquinho em pouquinho ir decorando as regras da pintura e da ilustração, né? Parte de cima aqui uma sombra maior, um pouquinho mais escura. Parte de baixo uma sombra menor.
e basicamente aqui o canto da bochecha. E essa parte aqui é o que envolve o resto do rosto dela aqui, ó. E não se esqueçam, não se empolguem muito no rosto. Tem que lembrar que tem orelha, que tem pescoço, então, ó, seguindo a referência que eu tenho aqui, ó, ela tem uma sombrinha aqui, ó, uma das poucas partes aqui da minha referência que tem uma sombra definida, ó. Vou sombreando a orelha aqui, a parte de dentro da orelha, ó. E também um pouquinho aqui ó, do pescoço dela, e preservando aquela linha branca ali, que é muito importante quando formos definir o desenho lá no final, quando formos contornar ele. Reparem que aqui no pescoço eu estou fazendo meio que um desenho aqui de uma musculatura que tem, ó, que sai lá de trás da orelha e vai até o meio do peito. É claro que isso aí é só um estudo de anatomia, para vocês saberem mesmo, tá? Não vou me aprofundar muito nisso, vou focar mais no rosto mesmo, mas já fica a ideia aí na cabeça, né? Opa, vocês podem notar que pô, eu tenho que estudar anatomia humana para colorir um fanart. É assim mesmo, pessoal. Então, como eu falei lá no começo do vídeo, quanto mais coisas vocês aprenderem, desenharem, se interessarem, é melhor.
nessa sombra aqui no canto da bochecha, ó, reparem que ó, um movimento circular, bem de boa, sem força nenhuma, porque essa parte da bochecha aqui, ela tem que começar escura aqui, ó, ela ir clareando. Diferente aqui da franja. A franja eu posso fazer uma sombra definida mesmo, reta. Por quê? Porque ela é uma sombra da franja, está se projetando na testa do personagem. Aqui, ó, não tem... Aqui no caso tem esse cabelinho aqui, né, que eu posso até definir um pouco. Bem no canto aqui, ó, mas essa parte aqui, ó, da bochecha, ó, ela tem que ir clareando aos poucos. Eu não posso ter uma linha definindo aqui, ó. Então, vai, ó. Reparem que com o lápis, ó, não estou fazendo assim, não, ó. Eu vou, ó, cantinho por cantinho aqui, ó. Quase que só sujando aqui, ó, até ela ficar totalmente branca. Essa parte aqui é importante, tá, pessoal? Até lá dentro do olho, no caso que a Lucy tem um olho castanho, vou dar uma apagadinha aqui primeiro. Lá dentro do globo ocular, ó, também jogo marrom, ó. Mas até a metade, não vou colorir tudo não, ó. Só a parte lá de cima, porque o globo ocular também, ele começa escuro aqui em cima, e embaixo ele vai clareando. No caso dela que tem um olho castanho. Se fosse um personagem que tem um olho verde, ou azul, aí já mudava. Aí eu tinha que jogar primeiro aqui um azul mais claro, para depois jogar um azul mais escuro lá em cima. No caso, como o olho é castanho, se fosse castanho ou preto, ó, você pode usar o mesmo lápis que eu estou usando na pele, ó. Pode aproveitar até para definir um pouquinho aqui ó, o globo ocular, ó. Reparem que, né, eu vou bem sem força aqui, ó, né, jogando um pouquinho de grafite aqui, ó, nesse canto aqui do olho. Entre o olho e o cantinho do nariz aqui, ó. Acho que ele fica bem claro mesmo, tá, ó.
E agora, pessoal, lá dentro do olho, dentro do olho mesmo, na parte branca do olho, nós vamos colorir também, né? Parece estranho, mas é assim mesmo. No caso, ó, só a parte de cima aqui, ó. Vamos ilustrar essa parte de cima aqui de dentro da parte branca do olho aqui, ó. Estou usando aqui um lápis, um cinza bem clarinho, um prata, como dizem, ó. Só a metade dele. Porque como eu falei, primeiro nós colorimos tudo para depois contornarmos. Se quiser tentar contornar também, depois colorir, tudo bem, tá, pessoal? Essa aqui é a minha técnica, né? Vocês fiquem livres para tentar. Então eu estou ensinando do jeito que eu gosto de desenhar e de pintar. No caso, se vocês quiserem optar por algo melhor, que viram em outro vídeo aí, dos YouTubes da vida aí, quiserem testar, não tem problema nenhum. Quanto mais vocês testarem aí, ó, vocês vão achar o método melhor que vocês curtem aí para colorir. Aqui em cima dá para dar uma forçada legal, deixar bem escuro aqui, ó, só na parte de cima. E reparem que eu estou preservando aquela parte que daqui a pouco eu vou contornar aí com... Vocês podem contornar aí com tinta nanquim, canetinha, um lápis preto, ó, eu deixo ele em branco. Isso aí vai facilitar a vida de vocês aí na hora de ilustrar o desenho. Então estamos trabalhando aqui com marrom bem claro, trabalhamos com um pouquinho de cinza aí, para dar uma variação legal, né? Isso aqui não é obrigatório, depende do personagem que você for desenhar, ó. Você joga um vermelhinho em umas partes bem pontuais. No caso dela aqui, ó, eu joguei um pouquinho de vermelho aqui, ó. Bem no canto aqui, ó. Parte bem pequena aqui, ó, no cantinho do nariz. E na bochecha dela aqui, ó. Eu não tô pintando tudo com vermelho não, é um pontinho aqui, ó, como se ela tivesse com vergonha aqui, ó. E lá no final, quando formos jogar outra camada de lápis aqui em cima, esse vermelhinho aqui vai dar um destaque legal, assim, vai dar mais umas diferenças assim na tonalidade de pele dela. Então, no caso, eu joguei um vermelho aqui, cantinho da bochecha, e joguei um aqui, né? No caso, como eu terminei aqui, ó, aqui eu não vou mexer muito, tá? Então, só para vocês irem meio que decorando essas regrinhas aqui, ó. Cantinho aqui no nariz, com vermelho, ó, mas bem pontual. Se quiserem, nem precisa jogar esse vermelho. Como eu falei, depende de personagem para personagem. Um personagem feminino aí, ó, o vermelho ganha um destaque legal na pele dela, ó.
Então tá aí, pessoal, sombrinha bem marcada. Agora sim que vamos para a próxima etapa, que finalmente eu vou trocar de lápis aí na pele, tá? Eu vou usar esse aqui, ó, um lápis aquarelado, pessoal, funciona bem melhor com lápis aquarelado. O que seria um lápis aquarelado, né? Ele tem esse desenho aqui, ó, de um pincel. Ele é um lápis bem macio, então você tem que ficar apontando ele várias vezes. Então é um lápis bem macio que gasta bem rápido, porém você não precisa aplicar muita força com ele, tá? Eu estou usando esse lápis aqui, ó, né, da Staedtler, aquarelável, isso é bem importante. Esse é o lápis aqui que chamam de cor areia, meio um bege assim. No caso, se você não tiver isso ainda, você pode usar um lápis aí, um amarelo bem claro, mas é o legal que ele seja aquarelado, tá, pessoal? Quando vocês começarem a mexer com lápis aquarelado, vocês vão sentir a diferença. A sombra aqui, até esqueci de mencionar, é um lápis normal. Eu estou usando esse aqui da Mega Soft, mas vocês podem usar um lápis normal aí da Faber-Castell também, que vai funcionar do mesmo jeito. Mas essa segunda camada aqui é legal que vocês usem o lápis aquarelado e principalmente esse aqui, ó, né, o lápis cor areia. Então bora lá. Ó, eu passo ele aqui onde? Em cima do marrom mesmo, ó. Da mesma maneira que vocês sombrearam aí com o lápis marrom. Porém, né, ó, nas partes mais claras aqui, ó, né, eu também passo. Preservando, no caso nessa parte aqui, ó, preservando o meio aqui, ó, deixando ele bem claro, tá? Ó. Aqui, quando tiver mais escura, posso jogar um pouquinho mais de força, ó. Bora pro cantinho aqui do nariz, ó. Reparem que, ó, movimento circular bem concentrado, né? Não tô passando lápis aqui, ó, no rosto inteiro não, ó. Pega um cantinho aqui, ó, vou, ó, circulando. Pois como eu falei, o que deixa a ilustração legal é a quantidade de vezes que você passa o lápis. Não é a força nem a velocidade, é a quantidade de vezes que você fica trabalhando ali, ó, em cima dos tons da pele. E de pouquinho em pouquinho, ó, saindo aqui da parte mais escura, você vai avançando um pouco aqui, ó, para a parte branca, ó. Aqui na bochecha, ó, a mesma coisa. Passo em cima aqui da parte marrom, da parte em vermelho, ó. Eu vou avançando bem devagar aqui, ó, com a parte branca. Porém, essa parte aqui, ó, continua claro, tá? As partes brancas do desenho vai ser o branco do papel mesmo. Então você tem que tomar cuidado com o que, né? Aonde... Tomar cuidado não, né? Você tem que saber, né? As regrinhas básicas, como falei, né? Tem regras específicas para saber qual parte você vai escurecer e qual parte você vai deixar mais claro. Então lembrando, meião aqui, ó, do nariz, geralmente é claro, eu posso jogar até um pouquinho aqui, ó, mais do cor areia, para não ficar reto aqui, a parte de cima do nariz, ó. Posso até jogar um pouquinho mais aqui, ó, né? Para não ficar tão definido o nariz. A parte da bochecha que eu dou meio, continua clara. Embaixo da boca aqui, ó, principalmente, para dar um realce aqui na boca.
Até aquele cantinho da boca ali, ó. Lembra que eu coloquei um pouquinho de marrom, ó? Jogam areia em cima. Em cima aqui, ó, na boca, tá tendo marcado aqui que eu já tinha feito, ó, mas eu posso até realçar um pouquinho mais aqui, ó. Reparem que na parte aqui, ó, movimento circular, ó, sem jogar muita força no lápis, ó, na ponta do lápis, ó. Só sujando aqui para não ficar 100% branco, ó. Aqui procura dar uma arredondada também, ó. Não vamos nos esquecer da orelha também, ó. Passa por cima do marrom, ó. E nas partes aqui mais claras também, ó, vai jogando. Deixa só um cantinho branco aqui, ó, bem no cantinho da orelha mesmo, ó. E no pescoço também, a mesma coisa, ó. E como eu falei, nas partes mais escuras aqui, ó, do marrom, ó, você vai com um pouquinho mais de força aqui com cor areia. Lembrando que, né, caso você não tenha esse lápis aqui, né, você pode usar um amarelo mais claro e, dependendo do personagem, tá, você pode até usar como base um marrom um pouquinho mais claro, você joga um rosa em cima. No caso tem esses aqui que eu compro separado em alguma papelaria especializada ou até aqui, ó, pela internet mesmo, ó, um rosinha também dá esse mesmo efeito. Porque o passo a passo é o mesmo, você joga um marrom mais escuro para fazer o sombreado e depois em cima você joga uma cor areia ou até um rosa bem claro aí para dar esse tom de pele. Lembrando que daqui a pouco tem mais uma camada de lápis. Só vai acompanhando aqui, né? Por enquanto vamos aqui, ó, arrumando o pescoço da digníssima Lucy. Tá aí, pessoal, nossa base aí com o marrom, com cor de areia. E agora que vem o pulo do gato, vem o leap of cat, como dizem em inglês, né? Você vai pegar aqui um lápis aquarelado branco, é para isso que serve o branco. O meu tá bem gasto aqui, eu usei até um extensor. Vocês verem que eu uso bastante ele, ó, tá desse tamanho. Que lápis branco e lápis preto aí você usa bastante, né? Para quem tem acesso aí, ou vai nas internets da vida aí, ou numa loja especializada em lápis, eles vendem vários lápis
tipo preto ou branco, que o pessoal usa bastante, eles vendem separado, né? Porque não vai adiantar você comprar uma caixa inteira só por causa de um lápis. Daí você vai pensar, né? Pô, mas como é que eu vou usar bastante um branco? O branco, pessoal, como eu faço retratos aí, a lápis de cor também, né? O branco eu uso muito na perna, então por isso que o meu tá bem gasto. E o preto, o lápis preto é o mais usado de todos, então para quem tem acesso aí, ou vai numa loja especializada, ou vai pela internet, procure se vendem lápis separados, ou usa aquele que está na caixinha de vocês mesmo, tá? Então no caso aí, o próximo passo é pegar um lápis aquarelado, branco. Vocês podem testar aí com um lápis normal mesmo, lápis seco, mas eu gosto de usar o lápis branco aquarelado, por quê? Vocês vão passar agora aqui, ó, em tudo que vocês fizeram aqui, ó, né? Tem o lápis branco que ele vai dar uma pressionada, ele vai misturar as cores aí que você passou, ó. Movimento circular, pode até jogar um pouquinho mais de força, que é aí que ele vai dar aquela tonalidade de pele legal aí, ó, para um fanart ou até para um retrato realista, ó. Então se você vê algum canto aqui, né, que tá meio, digamos assim, arenoso, né, que parece que tem vários pontinhos aqui, ó, né, passa o branco ali, ó, que ele vai fazer uma junção das cores. Para quem que tem mais experiência em retrato, aí vai entender que eu vou falar agora, né? O lápis branco é como se fosse um esfuminho para sombrear o retrato. Então, ó, vai passando branco aí, ó, todo ele aí, ó, sem medo. Principalmente nas partes mais escuras aqui, ó. Outro cuidado que vocês precisam ter, pessoal, com o lápis branco, quando vocês tiverem aqui passando uma parte mais escura, o lápis branco ele suja muito fácil, como vocês podem ver aqui, ó. E às vezes na troca, quando eu vou passar o lápis branco para uma outra parte clara, para uma outra cor, eu sempre deixo um papel aqui, ó. Eu dou uma limpada nele, por quê? Imagine o seguinte, eu posso aqui estar passando uma parte marrom escura, o lápis branco vai sujar de marrom, lógico, e daí quando for passar na parte clara, aquele marrom que está no lápis pode passar, e daí pode estragar o desenho. Então tome cuidado com essa parte aí, ou até mesmo quando você for usar em cores diferentes. Por exemplo aqui, né? Deixa eu dar uma limpadinha. Ou você pode limpar, usar um papel avulso aqui, ó, ou apontar ele, que eu acho até melhor. Eu vou precisar passar no cinza, então no caso aqui, se eu passasse ele no marrom e depois em seguida fosse passar no cinza, tinha risco a ele sujar a minha parte cinza com marrom. Daí já ia estragar a ilustração. Então tem que tomar esse cuidado aí com o lápis branco de vocês. E isso é mais quando você vai sair de uma parte mais escura para uma parte mais clara, né? Quando você sai de uma parte mais clara e vai para a escura, não tem muito problema, mas é sempre bom tomar cuidado. Ou você limpa, como eu mostrei para vocês aí, o lápis branco em uma outra folha, ou você aponta ele. No caso, como o meu está muito pequeno, quase sumindo aqui, né? Eu preferi limpar ele numa outra folha.
Beleza, tá saindo a cor da pele. Digamos que, né, em uma parte mais escura você olhou e pensou o seguinte: acho que podia ser mais escuro ali, ó. Não tem problema nenhum, pessoal, ó. Por exemplo aqui, né, por isso que eu falei lá no começo, né, é legal vocês pintarem o rosto inteiro de uma vez só, né. Eu pintei metade aqui para mostrar para vocês como se pinta o outro lado. No caso aqui, eu deixei ele um pouquinho mais escuro aqui, ó. Mas nada impede que eu chegue aqui, ó, para deixar um lado mais parecido com o outro, eu jogo mais uma camada aqui, ó, de marrom. Sem força, bem claro mesmo, ó. Aqui também, ó, em cima do olho, ó, posso jogar mais um, se eu por acaso achar que precisa ficar mais escuro, não tem problema nenhum. Ou você até, ó, pode usar um marronzinho ali mais escuro ainda. Mas com todo o cuidado do mundo, aí não vai jogar muita força não, porque já tem o quê? Já tem umas 3 camadas de lápis ali embaixo, ó. Então, ó, dou mais uma forçadinha aqui em umas partes bem pontuais ali, ó. Umas partes que eu sei que é bem escuro mesmo, principalmente aqui, ó, embaixo do olho aqui, ó. Posso forçar um pouquinho aqui, ó, no cantinho aqui, ó, da orelha. Embaixo do pescoço aí, ó, se vocês forem assistir as outras aulas aí, ó, vocês vão reparar que sempre é mais escuro, bem mais escuro aqui, ó. Por quê? Porque a cabeça projeta uma sombra em cima do pescoço. E depois que você pega o jeito, pessoal, nossa, daí você vai brincando aí com as tonalidades de pele, ó. Joguei o marrom, jogo o branco em cima de volta, ó. Pra dar uma fixada nas cores, pra misturar as cores, ó. Então é sempre essa jogada aí, ó. Passei o marrom, passei um mais claro em cima e joguei um branco aí pra juntar as cores. É assim que faz a tonalidade de pele. E eu gosto, particularmente, de primeiro pintar a pele para depois pintar o resto do desenho aqui, ó, da roupa, do cabelo. Vamos se concentrar aqui mais na pele mesmo aí, que é o tema principal da aula de hoje. E demorem o tempo que for necessário pro desenho ficar legal, lógico, né? E tá aí, pessoal, a pelezinha praticamente feita. E daí temos aí, opa, um pouquinho aqui embaixo do pescoço, pessoal. Vou optar aqui por um lápis preto. Vou jogar um pouquinho de preto aqui antes de começar a contornar, tá? Pode até realçar aqui como eu estou fazendo, ó, o lápis preto mesmo, ó. Mas bem pontual aqui, ó, quase nada. Só para dizer que pintou mais aqui, ó, no pescoço, ó, é importante trabalhar legal. Vocês vão reparando que na medida que vocês forem colocando várias camadas de lápis, vai ficando um pouquinho mais difícil aqui de passar, né? Então tem que ter bastante paciência aqui, né? Muita paciência, né? Melhor dizendo, para pintar essas partes mais escuras aqui, ó. Até lá, ó, dentro do olho, ó, vou jogar uma sombrinha ali, ó, com preto mesmo.
E depois do preto, faço o quê? Opa, joga o lápis branco em cima. Dá aquela limpada legal, né? Vou apontar. E muito cuidado quando for passar aí o lápis branco em cima do preto, que daí, claro que o lápis branco suja bastante, ó. Então só em cima do preto mesmo. Nos olhinhos da Lúcia aqui, ó, no caso, seguindo a referência que eu tenho, ó, ela tem um olho castanho, eu vou usar esse marrom bem claro aqui, aquarelado também, né? Parece um caramelo até, ó. E é isso aí, pessoal. Pelezinha feita, bem bacana. Agora vamos ao contorno, o famigerado contorno. No caso aqui, para contornar esse lindo desenho, vou usar a caneta Nanquim, uma brush. A brush é uma caneta bem grossa que tem essa pontinha aqui, ó, né? No caso, se você não tiver uma caneta Nanquim, pode usar a canetinha que você tiver aí na sua casa, ou até melhor, para quem não tem muita experiência aí com canetas, com tintas, você pode contornar com lápis preto mesmo, ó. Deixa ele bem apontado, que eu acho que é até melhor aí para quem está aprendendo ainda, mas seguindo esse mesmo esquema. Faz a pele e deixa o preto, o lápis preto sempre por último. Para fazer alguns detalhes vou usar uma caneta Nanquim aqui, ó, 0.5. Beleza? Então agora bora contornar que o desenho vai começar a aparecer.
Então é isso aí, pessoal, pelezinha feita, parte do rosto contornada, temos aí a nossa Lucy um pouquinho mais bronzeada, que ela foi passar uma temporada aí na praia do Rio de Janeiro e pegou esse bronze legal e bonito. Claro que é só uma versão, né, de um fanart. Como eu falei para vocês podem ir testando os lápis, joga um marronzinho mais claro na sombra, depois joga um cor-de-rosa na pele, mas sempre seguindo esses passos aí, pessoal, como eu expliquei para vocês ao longo da aula. Um pouquinho de escuro, mais escuro em cima dos olhos, um pouquinho de escuro embaixo dos olhos, cantinho da bochecha e depois, para finalizar, ou você contorna com o nanquim ou você contorna com o lápis preto. Reparem que é uma dica para vocês aí, ó, quando forem... No caso, eu aconselho vocês primeiro pintarem o cabelo para depois contornarem, como que eu fiz aqui, né? Eu contornei um pouco aqui o cabelo, a franjinha aqui, só para vocês verem melhor o resultado. Ah, mas quando você vai pintar o cabelo agora, isso aí fica com uma parte 2 aí na nossa aula, que eu vou ensinar para vocês aí a como ilustrar o cabelo, a como colorir o cabelo. E é isso aí, pessoas, espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido. Gostou do vídeo? Compartilha, dá o like, compartilha com aquele seu camarada ali que gosta de pintar, que gosta de desenhar. E o mais legal de tudo, pessoal, aqui nos comentários tem o nosso site, o curso Sketch de Desenho, que já tem alguns cursos online disponíveis, com preços bem legais. Então dá uma conferida lá, confere um curso que seja legal e compatível com aquilo que você queira aprender. Dá uma conferida nos preços, tem uns preços bem bacanas ali para quem quiser continuar aí no mundo maravilhoso do desenho. Deixa seu likezinho maroto aí, né, que isso ajuda muito o nosso canal. E nos siga também, né, para ter acesso a mais dicas legais aí sobre mangá, retrato, perspectiva, tudo aquilo que envolve um mundo maravilhoso do desenho. É isso aí, pessoal. Vejo vocês na parte 2 da nossa linda ilustração aqui, que eu vou colorir com vocês aqui os cabelos dela, beleza? Até a próxima!